Boa noite. Hoje estamos aqui com a nossa nova edição do Jornal Educativo para falar sobre a eleição do Juscelino Kubitschek da JK. Suas palavras dela. A eleição de JK pela aliança PSD e PTB, Juscelino foi eleito presidente da República em outubro de 1955, com 36% dos votos. Na época, as eleições se realizavam em turno único, posse de Juscelino e do vice-eleito João Goulart, que foi garantida pelo levante militar liderado pelo ministro da Guerra, general Henrique Teixeira, em 11 de novembro de 1955. Depois, então, o presidente interino da República, Carlos Luz, que teria tentado impedir a posse do presidente eleito. Juscelino foi o último presidente da República a assumir o cargo no Palácio de Catete em 31 de janeiro de 1955. Em seu mandato potencial, Juscelino lançou o Plano Nacional de Desenvolvimento, chamado de Plano de Metas. O plano teria 31 metas distribuídas em 6 grandes grupos: energia, transporte, alimentação, educação e a meta principal, que seria Brasília, visava estimular a diversificação e o crescimento da economia, baseado na expansão industrial de todas as regiões com o capital do centro do território brasileiro. Tentando resolver antigas contradições herdadas da época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek criou uma receita de sucesso: o desenvolvimentismo. Seu programa provocava euforia e controvérsia. Em 31 de janeiro de 1955, toma posse superando tentativas de golpe. Seu plano de metas tinha por slogan 50 anos em 5. E o Brasil realiza efetivamente em 5 anos a obra de muitos decênios. Este projeto vinha ao encontro dos interesses norte-americanos de financiar o crescimento econômico das áreas subdesenvolvidas. Assim, tentava-se evitar a influência soviética e revoluções como a de Cuba. No Brasil explodiu um surto industrial inusitado. Dávamos início ao sonho de uma administração mais técnica do que política e de integração com o primeiro mundo. Um otimismo generalizado assegurava a credibilidade no país e encobria um quadro social arcaico, difícil de ser alterado. Bom dia, estou aqui com Juscelino Kubitschek. Bom dia, Juscelino. Bom dia. O que você tem a dizer sobre a Constituição de Brasília? Aqui eu fui no comitê, vi como é que estava as obras, falei lá com os representantes de Brasília. Acho que está tudo muito bem. Estamos construindo agora a construção de Brasília, criando bastante uma locomoção lá para os minérios lá. Estamos indo muito calmamente e muito bem. Milhares de operários, os candangos, participaram dessa empreitada, que durou 5 anos. Em Brasília, com trabalhador honesto, aqui o senhor pode informar quais são as condições de trabalho aqui em Brasília sob o governo do JK? São muito boas, pagam bem, comida é boa. Essa aqui, ó. Verdade, hein? O que tu acha desse modelo de trabalhar? Você acha que vai dar certo nessa nova cidade chamada Brasília? Vai, certo, vai. Bom, então estamos aqui com esse entrevistado, agradecemos muito. Eu vou passar para os meus colegas que estão um pouco mais por lá, a Vitória e o Lucas, que vão informar um pouco mais sobre essa história da cá e dessa evolução da Brasília aqui. Muito obrigado, uma ótima noite. Bom dia, amigos e amigas telespectadores do canal 80 no Jornal Educacional. Aqui é o repórter Lucas, vou passar para a minha amiga Vitória, que é a repórter por um dia. Bom dia, hoje vamos falar sobre a Constituição de Brasília, que foi um dos fatos mais marcantes da história brasileira e da política do JK, sendo uma das maiores obras do século XX. A promessa de construir Brasília foi feita por JK no dia 4 de abril de 1935, em um comício em Jataí, no estado de Goiás. Quando no final do comício, JK resolveu ouvir perguntas populares e um estudante para a rebelião, Antônio Soares Neto, perguntou a JK se esse iria cumprir toda a Constituição do Brasil de 1946, inclusive o artigo referente à nova capital. Como a minha amiga Vitória ia dizendo, o Congresso Nacional, mesmo com a descrença
aprovou a lei sancionada por JK em 1956, determinada a mudança da capital federal, criando a Companhia Urbanizada da nova capital. As obras lideradas pelo arquiteto Lúcio Costa e Osmar Niemeyer começaram com entusiasmado em fevereiro de 1957, mas de 200 máquinas e 30 mil operários, vindos de toda a região do Brasil, principalmente do Nordeste, exerceram um regime de trabalho interrupto dia e noite para construir e concluir Brasília até a data aproximadamente do dia 21 de abril de 1960, em homenagem à Presidência Mineira. As obras terminaram antes do prazo previsto. Já no dia da inauguração brasileira, considerada como uma das obras mais importantes dos urbanistas contemporâneos, a construção da nova capital visava a integração de todas as regiões do Brasil e a geração de empregos de mão de obras da região nordeste do Brasil, ao estímulo do desenvolvimento do interior, desafogando a economia ensaturada do país central ao sul do país. Aqui para falar sobre o rompimento com o FMI. O plano de estabilização antiflacionária foi formulado pelo Ministério da Fazenda. Lucas Lopes e pelo diretor do BNDE, Roberto Campos, submetidos a um Fundo Monetário Internacional, que seria o FMI, que deveria avaliar um crédito de 300 milhões de dólares provenientes dos Estados Unidos. Diante dessas exigências de ajuste da economia, o governo teve duas opções, com elas, essa repórter Isabel. Levar adiante o plano de metas ou conter a economia interna, satisfazendo os credores externos e os defensores brasileiros do programa de estabilização. Foram muitas expressões internas, gerando um debate que envolveu também os intelectuais nacionalistas e aqueles de tendência liberal, representados no Instituto Superior dos Estudos Brasileiros, ISEB. Em junho de 1958, O presidente Kubitschek rompeu as negociações com o FMI. Agradecemos por tudo. O que você tem a declarar? Para. Não, peraí, deixa eu me lembrar. Juscelino. Deixa eu ver. Vem cá, Juscelino, fala alguma coisa. Ronaldo. Fala sobre a crise. Ó, Juscelino aqui, ó. A crise, vamos falar O Tarso. sobre... Fala, Eu vem vou cá, falar. repórter, vem cá, William Bonner, fala. Ronaldo. Foi. Agora eu vou fazer uma rima. Filma aqui então. Filma aqui de perto, aqui, ó. O que parece isso? Bom, eu ia falar calmamente uma coisa, uma só. Rodrigo, para de falar. Falar que daqui a 50 anos o Lula, aquele que não tem... Vou contar uma piada. Sabe por que o Lula não tem esse dedo? Esse dedo é meu. Oh, oh, oh.